Seja bem-vindo ao canal EATRI, Teologia para a Vida. E no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre o inferno, isso mesmo. Vamos tocar na palavra menos pronunciada na maioria das igrejas e entender o que a Bíblia fala sobre o inferno. E olha só, este vídeo é praticamente patrocinado, né? Ele só existe porque o André pediu. O André Camilo é membro do canal, já quero mandar um abraço para ele e para todos os membros do canal. Inclusive, tivemos mais 3 membros, eu anotei o nome deles aqui, ó. O Gabriel, o Kelson e o Luan. Então sejam bem-vindos aí, membros do canal EATRI. Vocês vão poder colaborar com o canal dessa maneira também, né? Pedindo vídeos, eu vou gravar para todo mundo ver. E isso vai ser bom para mim e para vocês, né? A gente vai poder estudar juntos. Bom, o maior problema do inferno é o quê? Né? Os relativistas, eles acabam criando uma ideia de que o inferno não é literal. Então aí entra vários problemas. Por exemplo, o inferno não é literal, o inferno também não é eterno. Quando fala sobre o fogo do inferno, fala sobre um lugar onde você vai ser exterminado de forma completa e vai deixar de existir, como se fosse possível alguma coisa deixar de existir. Bom, os próprios cientistas já mostraram que nada deixa de existir. Se uma planta morre, ela não deixa de existir, ela só se transforma, né? Ela se transforma em adubo e depois ela continua no solo. Mas, para acabar com a ideia do inferno, os relativistas vão falar que os textos são simbólicos, que tem a ver mais com desaparecer, excluir de uma maneira geral, né? Bom, é claro que tem muito texto simbólico na Bíblia mesmo, e tem muito simbolismo até quando se trata do inferno propriamente dito, mas algumas questões são literalmente, eu vou repetir, literais a respeito do inferno. Mas antes de começar, hoje eu vou fazer diferente, eu não vou colocar texto na tela, a gente vai ler aqui, ó, pela nossa CF, essa é a CF-RCM, e tem ela na loja para vender. Se você clicar aqui na descrição, você vai lá para a loja do Shopee, tem a camisa também para vender, ó, que a minha tá meio mal passada, né, mas enfim, é só passar direito, passa a sua direita. Tem lá para vender também. E nós vamos ler aqui na CF 3 textos bíblicos que tratam do inferno e que constantemente são esquecidos por aqueles que querem que você esqueça o inferno. Um monte de palavra repetida, né? Mas eu vou trazer também para vocês um texto do William Hendrickson que vai ajudar muito a entender a maior polêmica envolvendo ali o termo grego, traduzido como inferno no Novo Testamento, tá? Como eu sempre faço nos meus estudos, eu procuro saber aonde no Antigo Testamento se fala sobre aquela doutrina. Então nós fazemos isso sobre a eleição, predestinação, sobre a expiação que é limitada, né? E sobre a palavra de Deus em si, né? A veracidade, a fidelidade da palavra de Deus, eu uso sempre o Antigo Testamento. Eu vou para lá e depois eu vejo como os autores do Novo Testamento explicam o texto, né? Então eu fiz a mesma coisa com o inferno, ou com o estudo sobre o inferno, né? Nós temos alguns textos específicos do Novo Testamento tratando sobre isso, mas o que mais me chama a atenção é o texto de Daniel. Daniel é praticamente o Apocalipse do Antigo Testamento, né? Vocês já viram várias pessoas falando sobre isso. E lá nesse Apocalipse do Antigo Testamento, nós temos grandes informações sobre os últimos dias. Como, por exemplo, a estátua do rei Nabucodonosor demonstra que os reinos da terra não governarão por muito tempo, que o reino de Deus derrotará todos os reinos da terra. Isso acontece na volta de Jesus, né? E os textos são muito simples de entender e aplicar lendo Antigo e Novo Testamento, né? Se você ler só o Antigo Testamento, você acaba preso na história do Antigo Testamento. Mas, quando você vê como os autores do Novo Testamento usaram aqueles textos para explicar a volta de Jesus, aí as coisas mudam bastante, porque nós estamos vendo no Novo Testamento o pessoal fazendo teologia bíblica, ou seja, olha, aquele texto lá em Daniel tem a ver com isso aqui que vai acontecer, é isso que vocês veem no Antigo Testamento. Por isso que é importante ler o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A Bíblia CF-RCM ajuda a fazer isso, ó. Não sei se vocês já repararam, mas ela traz aqui as referências, ó, tá vendo? E você vai ter uma ajuda extra para encontrar esses textos. Então, por exemplo, aqui em Daniel capítulo 12, nós temos o seguinte tema colocado aqui pela CF, os últimos tempos, né? Isso está antes do versículo 1. Então significa que o capítulo 12 vai tratar dos últimos tempos, né? Ainda que de forma histórica trata de eventos que aconteceram na história, né? História,
ele trata profeticamente da volta de Jesus. Esse texto fala da volta de Jesus. Você tem, por exemplo, o versículo 1, que gerou muita polêmica, e muita gente achou, né, que Jesus era Miguel, que Jesus, na verdade, era a encarnação de um anjo, e até reformadores defenderam essa posição, que foi corrigida posteriormente. Nós não cremos mais que Jesus é o anjo Miguel. O anjo Miguel é o anjo Miguel e Jesus é Jesus, né? E aqui ele foi citado como com tanta força ou autoridade como o anjo Miguel. Então é isso que Daniel faz aqui. Daniel não estava vendo a pessoa de Cristo, ele estava citando alguém que viria com esta autoridade. E veio, né? Jesus Cristo. Ó. Mas ele vai falar sobre os últimos tempos aqui. Versículo 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, a favor do povo de Deus. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, como Jesus disse que aconteceria. Jesus era o Miguel falando ali agora, né? Lá em Apocalipse, em Mateus 24, né? Jesus está falando a mesma coisa. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o seu povo, todo aquele que for achado escrito no livro, tratando aí do que o povo de Deus é um povo escolhido, ele já está descrito na mente de Deus. Né? Quando eu falo do livro, vai tratar de uma coisa que já está fechada. Você escreve um livro, você não pode apagar e mudar o livro, a não ser que você reimprima o livro. Mas naquela época era impossível, escreveu já era. Né? Então é isso que ele diz ali, aquele que está no livro vai ser protegido neste último tempo, né? E esse Miguel, né, ou esse Messias virá protegê-los. Mas alguma coisa acontecerá na continuação da história. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, o primeiro ponto, que tipo de inferno nós vamos tratar aqui? Nós vamos falar sobre o inferno, que é eterno e acontece após a vinda de Jesus. Nós sabemos que as pessoas que morrem já recebem isso, já estão no inferno, mas esse inferno que nós vamos tratar hoje será consumado na volta de Jesus. Que é justamente quando muitos falam, né, que não, você vai ficar no inferno durante um tempo, depois você vai ser salvo. Ou você vai ficar no inferno durante um tempo e em seguida aniquilado. Né? O texto bíblico não traz nada disso. Olha, esse lugar é um lugar de vergonha, né, e desprezo eterno. E eterno significa eterno. Em nenhum lugar, nenhuma língua, eterno significa temporário. É o contrário até, né? Mas é isso, esse tipo de inferno. Então a gente já percebe que Daniel já falava sobre isso e que este inferno é um lugar onde as pessoas que serão ressuscitadas neste período, né, serão trancadas para sempre. E não é um lugar de diversão, como a mídia coloca, né? No inferno vai ter muita mulher pelada, né? Talvez até tenha, né? E elas estarão sofrendo eternamente desprezo e vergonha, é o que aguarda no inferno. Então você não vai sentir prazer em ver isso, entende? Então não adianta acreditar na história que te conta sobre o inferno. O inferno é um lugar de safadeza, como muita gente fala, né? Não, o inferno é um lugar de desprezo. Você vai se sentir desprezado eternamente. Você não vai sentir prazer sexual, não tem tempo para isso. Então é um lugar de terrível sofrimento. Agora, é interessante que Daniel ele é mais literal do que os outros textos e até Jesus sobre o inferno. Quando Jesus fala sobre o inferno, ele fala sobre o lugar de fogo, ele fala sobre o lugar de ranger de dentes. Esse ranger de dentes aí tem a ver com dor, com sofrimento também, com desespero, mas ele nem é tão direto como Daniel. Daniel está falando, olha, vai ser um lugar onde essas pessoas sofrerão para sempre. Desprezo e vergonha. Desprezo e vergonha por quê? Essas pessoas passaram a vida toda rejeitando Jesus. É uma vergonha quando você percebe que eles estavam certos e você errado. Sabe? E essa vergonha nunca vai passar para sempre. Então, quem vai para o inferno vai sofrer para sempre. Tá? Agora, William Hendrickson escreve uma coisa interessante que acho que resolve a maioria dos problemas, né? E tem a ver com o termo Gehenna, que é muito usado no Novo Testamento. O texto é um pouco longo, mas eu faço questão de ler para vocês. Gehenna vem de Gehinnom, que quer dizer a terra de Inom, um vale que pertenceu originalmente a Inom e depois a seus filhos, no Antigo Testamento.
Você encontrará esse vale em qualquer bom mapa de Jerusalém a sudeste da cidade. Originalmente, sem dúvida, este era um lugar bom, um bonito vale, mas não permaneceu assim. Foi nesse vale que um altar foi construído. A idolatria entrou em Rinom, em Rinom. Ele depois foi chamado de Tofete, que significa, de acordo com alguns, lugar para se cuspir, ou aversão. De acordo com outros, lugar de queimar. Então, olha só, Rinom era um lugar bonito, mas que de repente a idolatria chegou ali, e aí algumas pessoas começaram a chamar esse lugar como lugar de cuspir, talvez de desprezo mesmo, sabe? Por causa do que tinha se tornado. Qualquer interpretação se ajustaria muito bem. Parece que no topo deste altar havia um abismo no qual muita madeira foi empilhada e esta madeira foi acesa por uma torrente de enxofre. Veja, por exemplo, Isaías 30, versículo 33. Os ímpios reis Acaz e Manassés, na verdade, fizeram seus filhos atravessar este fogo terrível, como oferendas para o terrível ídolo Moloque. Então, olha só, este lugar era o lugar onde se era adorado esse deus Moloque. E esse deus Moloque, todo mundo sabe, ele tem aquela imagem famosa de um deus de bronze e as crianças morrem queimadas no braço de Moloque. Era um sacrifício, né? Quem assistiu Game of Thrones viu isso acontecendo também, né? E foi, eu acho que o único episódio que eu vi de Game of Thrones foi esse. E olha que coisa, se queima uma pessoa a esse deus, o inverno passa e, cara... Olha que maluquice que a mídia está pregando. Tipo assim, aquele sacrifício foi aceito pelo falso Deus, né? Mas é isso. Esse Rinom, ou esse Rinom, era um local de adoração ao deus pagão Moloque. Isso está lá em 2 Crônicas 28, 36. Outros copiaram o exemplo ímpio deles, como por exemplo Jeremias 32. Jeremias predisse que o juízo divino golpearia Tofete, que era aquele lugar de sacrifício a Moloque, né? O que mais ele vai dizer aqui? Deus visitaria a maldade terrível que aconteceu em Jerinom, com tal destruição em massa que o lugar seria conhecido como Vale da Matança. Jeremias 7, 31 a 34, 19, versículo 2, 32, versículo 35. Olha como o texto do Antigo Testamento fala sobre esse inferno, que é muito citado no Novo Testamento, né? O piedoso rei Josias derrubou este altar idólatra e parou com as abominações, lá em 2 Reis 23, que é o texto que eu chamo de a primeira grande reforma. Já ouviu falar sobre isso? Está lá em 2 Reis, né? Depois desses acontecimentos, o lixo de Jerusalém passou a ser queimado ali. E é só desse período em diante que os testemunhos de Jeová contam para você. Então, eles não contam o que era esse monte onde era queimado os lixos. E é por isso que é importante estudar tudo, né, cara? Se você ficar preso a algumas ideologias, você não vê a história toda. Então, eu mostrei para vocês até aonde os testemunhos de Jeová começam a falar. Eles vão falar, não, Jerinom era o lugar onde se acabava com lixo. Ok, mas... E antes disso, né? Por que esse lugar? O que significa isso tudo? Isso aqui a gente aprende lendo, ó, e mais uma vez, é um livro que eu sempre indico para vocês, hein? William Hendricks, ó, A Bíblia Futura segundo a Vida Futura segundo a Bíblia. É um livro fino da cultura cristã, mas que ajuda muito a entender essas questões, né? O autor continua e conclui da seguinte maneira, ó. Somando estas várias ideias representadas por Jerinom, isto é, fogo sempre ardente, maldade, que era praticada na época da idolatria, né? Abominação e juízo divino, que foi executado nesse lugar por causa da idolatria, é visto facilmente que este local e este nome se tornou um símbolo para domicílio perpétuo do mal. Aquele lugar nunca virou o céu, como algumas pessoas vão falar, não, vocês vão ficar ali, depois vão ser salvos, ou depois vocês vão ser exterminados. Aquele lugar sempre foi este lugar ruim, digamos assim, né? E aí, este símbolo veio à tona no Novo Testamento, Gehenna, o lugar de tormento sem fim, onde o fogo não se apaga, o bicho não morre. Lembra Jesus falando dessa maneira? Para que o leitor não seja confundido, apontemos que há somente um lugar de castigo eterno. Hades e Gehenna
são uma e a mesma coisa, referem-se ao mesmo lugar. Então, ó, acabou essa ideia de que Geena é o lugar de acabar com o lixo que o testemunho de Jeová te enganou falando, né? Não existe isso. Agora, será que a Bíblia não fala mais nada sobre o inferno? Textos claros como esse que eu li de Daniel, óbvio que fala, mas esses textos, André, que me pediu, né? Esses textos são ocultos de vocês. Cara, o nosso canal bate sempre nesse ponto. Leia a Bíblia, estude as Escrituras para não ser enganados. Existe um monte de texto. Foi difícil de escolher o texto que eu ia trazer, porque tem um monte de texto bom. E aí eu decidi trazer 2 textos a mais aqui. Deixa eu ver a ordem deles. Primeiro, Jesus falando sobre o juízo final, Mateus 25, né? E aí, se você quiser ler tudo depois, começa no versículo 31 e termina no versículo 46. Essa é a descrição de Jesus do juízo final, tá? E aí nós vamos ler o versículo que está anotado aqui do lado, versículo 46. A conclusão a respeito do juízo final. Ele conclui primeiro falando dos que creram, deixa eu ver, dos que creram em Jesus, depois ele vai falar dos que não creram, né? E aí, no versículo 46, ele vai falar daqueles que não creram. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Esta é a conclusão do juízo final de Jesus. Primeiro ele separa esquerda e direita. Os da direita, e isso aqui não é política, tá? Embora bem semelhante, mas não é política. Os da direita irão para o céu, né? Vocês estão salvos. Os da esquerda, Jesus disse com todas as letras, irão para o tormento. Aí muita gente vai tirar o eterno, né? Não, é tormento temporário. Ou algumas pessoas vão falar que este tormento é eterno, mas as pessoas não, né? Olha só, mas por que ter um tormento eterno quando não existe mais ninguém para ser atormentado no tormento eterno? De novo, que desligar o que ele falou que era eterno? Não, o tormento é eterno porque estas pessoas estarão neste tormento eterno. Então, o inferno é sim um lugar eterno, nós já vimos isso em Daniel e agora em Mateus. Não é um lugar onde vocês que vão para o inferno serão aniquilados depois de um tempo. O sofrimento é eterno, o desprezo é eterno, como Daniel falou. Não será também um lugar onde vocês serão salvos deste tormento eterno, como a gente vai ver em Apocalipse, né? Agora veja que o que Daniel falou está nos direcionando mais para a literalidade deste local. É um local de desprezo e sofrimento. Aí quando vocês verem as pessoas falando sobre fogo, vocês podem ter certeza que este fogo é sobre a tribulação. É sobre o problema que eles vão ter. O tormento é comparado com esse tormento de fogo. Tá? Então talvez o inferno não seja literalmente um lugar com chamas de fogo, mas um lugar de sofrimento como que o fogo. Entende? Então talvez o fogo seja simbólico e o tormento literal. Né? Ou talvez haja fogo mesmo, e eu quero saber o que vai ter lá também. Né? Se você quiser saber o que vai ter lá, assim, eu acho que também é melhor você mudar de ideia, desiste dessa ideia, tá? Mas lá em Apocalipse nós temos a eternidade do inferno de forma ainda mais clara, tá? Apocalipse 21, eu anotei aqui, acabei esquecendo, é o 20, versículo 10 e o versículo 15. Por que é importante ler o 10 e o 15? Porque você vai ver o mesmo tormento 2 vezes, tá? Então presta atenção, o versículo 10 de Apocalipse 20 diz o seguinte, ó: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Então o diabo, depois da grande batalha escatológica, da qual ele perseguirá os cristãos, e aqui a gente não está falando de uma perseguição centrada ali no Oriente Médio, estamos falando de uma perseguição mundial contra cristãos, ele vai ser derrotado nesse período, tá? E o texto fala que depois disso ele foi lançado no lago de fogo e enxofre. Isso é um símbolo para o sofrimento que será neste inferno, tá? Onde estão a besta e o falso profeta. E aí, ponto e vírgula aqui na ACF, importante, ó: e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Aqui há o que eu chamo de redundância, né? Ou seja, ele falou que de dia e de noite, e depois ele falou para todo sempre. Quando fala de dia e de noite, na Bíblia geralmente já é todo sempre. Mas isso é tão importante para o escritor que ele repetiu: de dia e de noite para todo o sempre. Eternidade
deste sofrimento, ela é muito destacada nos textos bíblicos. De fato, que não tem como vir aqui e adulterar a mensagem e falar que isso aqui é por um tempo. É impossível fazer isso no texto bíblico, né? Mas aqui nós temos o juízo de Satanás, né? Satanás, os falsos profetas, são enviados primeiros para lá. Depois a gente tem o grande juízo final, onde as pessoas que morreram ressuscitam para ser julgadas, assim como Daniel falou no início do vídeo. Aliás, foi eu que falei o que Daniel escreveu no início do vídeo. Lembra? Haverá naquele período, muitos ressuscitarão, uns para o inferno, outros para o céu. Nós lemos em Daniel 2, 12, versículo 2. Lá no versículo 15, nós temos a conclusão do juízo final. Mas essa conclusão aqui, essa é a primeira parte do juízo final, ela trata exclusivamente dos ímpios. A conclusão do juízo dos salvos começa no capítulo 21. Vai falar dos novos céus, nova terra, um novo corpo. Ali não haverá choro, não haverá tristeza. Esse é o resultado do juízo para os crentes, tá? Antes disso, João trata dos ímpios. E ele vai falar lá, ó, eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre esse trono, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Ou seja, há um evento escatológico totalmente diferente do que a gente está acostumado, onde o que vai acontecer é que as pessoas estarão diante de Deus, e estes primeiro grupo aqui, obviamente, esse primeiro grupo é lançado no inferno, né? E a morte e o inferno, no versículo 14, foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, e que é o inferno eterno mesmo. Aqui é a conclusão, sabe? Olha, o inferno está lá, as pessoas estão indo para o inferno. Mas vai ter um período onde não vai ter mais gente para ir lá, né? Esse período é o período onde se tranca o inferno. É o que ele chama aqui, esta é a segunda morte, quando o morto recebe eternamente o resultado da sua vida, que é o inferno nesse caso. E aí no versículo 15, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O mesmo lago de fogo que a gente viu no versículo 10, que de dia e de noite as pessoas serão atormentadas para todo sempre. Então não há dúvidas de que o inferno, ele é sim literal, já existem pessoas do inferno, essas pessoas não saem de lá, tá? Elas não saem de lá, como Jesus mesmo ensina, e este inferno, ele é literal e ele é um lugar de sofrimento e também é eterno, não é passageiro, como muita gente fala, infelizmente, né? Infelizmente por quê? Porque isso seria uma boa ideia humanamente falando, mas Deus não quer assim. E por isso que é uma péssima ideia acreditar no inferno que termina depois de um tempo, tá? Aí contra a vontade de Deus. Bom, eu quero repetir para vocês que esse vídeo foi patrocinado pelos membros do canal. Se você quiser ser membro do canal, mandar sua sugestão de vídeo, vou fazer um vídeo como esse aqui no meu canal. Olha que legal esse aqui, tá vendo? Muita heresia aqui, ó. A maioria aqui é heresia. Tem coisa boa aqui também. Tem um carrinho aqui, coitado, que não tem culpa de nada. Tem mangá aqui embaixo, mas essa é a minha sala das heresias, né? Eu fico muito feliz de gravar assim, nesse formato novo. Espero que tenha atendido a expectativa de vocês. Vou ficando por aqui e acompanhando os comentários de vocês. Fiquem com Deus e aproveitem o novo vídeo que vai aparecer em algum lugar aqui, beleza? Tchau!